Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o assunto de gráficos do tipo scatter, ou seja, dispersão, dispersar, disseminar, espalhar, é um termo em inglês que tem esses significados. São gráficos para análise qualitativa e que podem ser o resultado da relação entre duas variáveis quantitativas. No gráfico da tela, temos uma relação entre o PIB per capita em dólares e a expectativa de vida de uma população em anos de vida. Para criar um gráfico como esse em Python, nós utilizamos a seguinte sintaxe: plt.scatter, e no argumento nós temos as informações, os valores para x, o eixo das abscissas, valores para y, eixo das ordenadas, o termo marker, que é o tipo de ponto que você quer colocar no gráfico. Temos a cor dos pontos do gráfico, que é o color, e o alpha, que é o grau de transparência dos pontos. Vamos verificar cada um desses itens dos argumentos da função scatter. O primeiro item é o x, são os valores que estão contidos no eixo das abscissas, já que o gráfico é um gráfico bidimensional. Pode ser uma lista, uma tupla ou uma sequência, que representa vários valores no eixo x. Lembrando que tupla é um termo para um tipo de lista específico que tem as suas propriedades. É bem parecido com a lista. O y pode ser uma lista também, uma tupla ou sequência, que representa valores no eixo das ordenadas, no eixo y. O próximo termo da lista é o termo marker, que é o símbolo que representa o ponto do gráfico nas coordenadas x e y. E temos aqui alguns exemplos de códigos para criar os símbolos que representarão um ponto. O asterisco ele representa o tipo de ponto de estrelas. O O minúsculo ele representa o círculo. Temos ali o X, que representará o desenho X no gráfico. Temos o símbolo de adição, ele vai desenhar uma cruz no gráfico no lugar de um ponto. E o V ele representa um triângulo de cabeça para baixo. O sinal maior que ele representa um triângulo deitado para a direita. E esses são exemplos de símbolos que representarão pontos no gráfico. E observem que eles são strings, que são convertidos em símbolos na plotagem do gráfico. O próximo termo da lista é o termo colors. Ele representa as cores do ponto ou dos pontos no gráfico. E aqui no exemplo nós temos algumas iniciais de cores de termos em inglês. Elas vêm representadas como strings. Tem o red, o green, blue, o cyan, yellow, white, black e magenta. O próximo item da lista é o item alpha, que é o grau de transparência do símbolo no ponto. Ele é muito útil quando você tem pontos sobrepostos uns sobre os outros e fica destacado as bordas do ponto, as bordas do símbolo do ponto quando eles se sobrepõem. Aí você consegue visualizar que tem dois pontos ali sobrepostos ou quase sobrepostos. E esse grau ele vai variar de 0 até 1. O 0 é para totalmente transparente e o 1 é para totalmente visível. Mais informações sobre os itens dos argumentos na função scatter você encontra na livraria Matplotlib, que é a livraria que contém essa função, e o módulo pyplot também. Eu utilizo esses 5 argumentos, mas existem muito mais. É uma função bastante rica e que te dá uma grande variedade de detalhes sobre o gráfico de dispersão, como assim é conhecido. Vamos a um exercício. A elaboração de um gráfico de dispersão. Gere um gráfico do tipo scatter de dispersão que descreva a relação entre a distância do mar e a temperatura em um dia tipicamente quente em diferentes cidades do estado de Pernambuco. Ou seja, eu vou informar uma sequência de distâncias dentro do território pernambucano com relação a um ponto fixo no mar, e daí eu vou informar as suas respectivas temperaturas. As respectivas temperaturas nesses locais. E daí eu vou gerar um gráfico do tipo dispersão nesse formato.
No eixo das abscissas eu vou ter a distância em quilômetros e no eixo das ordenadas eu vou ter a temperatura em graus Celsius. E as informações, elas foram retiradas desse site. É um site de uma instituição pública aqui do estado de Pernambuco, responsável por cartografias. Iniciando aqui o Idle Spider, eu primeiro vou importar a biblioteca matplotlib, import matplotlib.pyplot os.plt. Em seguida, eu vou precisar do módulo NumPy, import NumPy, que eu vou trabalhar com vetores, os.np. O próximo passo, eu vou criar a primeira sequência, o primeiro vetor. Serão as distâncias de um ponto no território até um ponto fixo no mar. Eu vou chamar essa sequência de D. Vou chamar aqui a função array, np.array, e no argumento eu vou colocar a sequência. A sequência eu não vou digitar, é uma sequência um pouco longa e para ganhar tempo eu vou copiar e colar. O próximo passo é criar uma outra sequência para as temperaturas nos respectivos locais e eu vou representá-lo pela variável t. Vou chamar aqui a função np.array e no argumento eu vou ter uma sequência com o mesmo número de elementos que o anterior. Voltando aqui ao arquivo das temperaturas em mesma quantidade, eu vou copiar e colar. E agora eu tenho duas sequências, são dois vetores, um para a distância e o outro para a temperatura, respectivamente relacionados, para a geração do gráfico. O próximo passo é iniciar a construção do gráfico scatter. Eu vou chamar a função plt.scatter e no argumento eu vou utilizar os itens descritos anteriormente. No lugar do x, eu vou utilizar a variável d, e no lugar do y, eu vou utilizar a variável t. O termo marker, eu vou utilizar o O minúsculo. No termo color, eu vou representá-lo pela variável c, também é válido. E a cor será a cor vermelha, red. O termo alpha, que é o grau de transparência, eu vou escolher o 0.8. Ele está mais próximo de uma cor viva, mais viva. O próximo passo é escolher um título para o gráfico. Ficará na parte superior, plt.titler. E aqui eu vou descrever através da string distância do mar versus temperatura máxima média. Vou colocar duas quebras de linha, porque aqui é o título principal. Vou colocar mais uma observação abaixo, um pouco mais afastado, então será /n /n. Ele fará duas quebras de linha e eu vou continuar o texto. Meses de outubro. Em Pernambuco. E aqui eu fecho a string. O próximo passo é inserir subtítulos nos eixos. O eixo X eu vou representá-lo por um subtítulo e o eixo Y também. plt.xlabel e no argumento eu vou colocar a seguinte informação: distância do mar
em quilômetros, ficha string. No eixo das ordenadas, plt.ylabel, e a informação é a seguinte: temperatura máxima em outubro. Em graus Celsius. O próximo passo é exibir o gráfico na tela. plt.show, entre aspas vazias. E esse aqui é o meu programa. Eu pego duas sequências, relaciono em um gráfico, construo o gráfico, crio os títulos e subtítulos e em seguida imprimo na tela esse gráfico. Eu vou salvar esse trabalho, vou chamá-lo de TE e agora eu vou rodar o programa. E aqui está o gráfico construído com os títulos e subtítulos, e temos as dispersões. Temos aqui os valores coordenados de distância do mar em um ponto fixo no mar e temperatura. Uma observação clara é de que quanto mais distante do mar, maior a tendência da temperatura ser a mais elevada possível. Só que isso não é linear porque existem outros fatores e observamos aqui na tela. Não é linear, poderiam todos estar dispostos em uma linha reta, mas não é esse o caso. O relevo pernambucano ele tem uma particularidade, tá? Que causa esse comportamento na distribuição dos pontos, e também existem outros fatores, os quais eu não vou entrar em detalhes, mas verifica-se dois grupos distintos, os de menor temperatura, e você tem um outro grupo mais afastado de maior temperatura. E isso justamente se dá a uma questão de relevo aqui no estado, que é bem peculiar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.